Outra. Outra o quê? Outra formiga. Uma hora depois, você conhece a do papagaio? Não, então. Aí essa não vai dar pra contar. Essa eu não vou poder contar pra vocês. Só se eu tivesse bêbado pra poder contar. Pra ter a noção, pra perder a noção do respeito. Porque aí ninguém conta mais a da formiga. Ninguém conta do pintinho amarelinho. Aí conta a do português que pegou a mulher com o patrão na cama. Conta a do papagaio que só fala besteira, só fala putaria. E aí o camarada não quer saber mais se eu tô sentado com uma filha minha de 5 anos, 10 anos, se a minha esposa tá junto. O outro não quer saber se a irmã do camarada tá junto. Pra ele todo mundo é homem, todo mundo tem que escutar aquela besteira. Porque tudo acaba, a graça, tudo perde o respeito. É a maior ilusão a gente achar que para ser feliz a gente precisa estar alterado. Eu digo que só precisa de uma coisa. Só existe uma coisa que nos tira da nossa sã consciência, mas não faz nós perder a nossa santidade. É quando nós nos embriagamos, mas nos embriagamos do fogo do Espírito Santo e não do fogo que o mundo nos oferece. Quando Deus deu Jesus para morrer por a gente aqui nessa terra, Deus mandou o Filho dele. Olha só, eu não tenho coragem de dar um filho meu nem para poder cortar a ponta do dedo para salvar uma humanidade. Você imagina alguém dar um filho, o único que ele tem, para morrer por alguém que sequer merece isso? Às vezes eu me pergunto, gente, será que eu mereço o que Jesus fez por mim? Será que o que eu faço é digno de ser lavado pelo sangue de Jesus, aquele sangue que derramou na cruz? Quem aqui já assistiu aquele filme que foi lançado alguns anos atrás aí do Mel Gibson, que chama Paixão de Cristo? Alguém já assistiu? Um filme até com cenas até fortes, de certa forma até um pouco violenta. Quanto aquele... Ô Léo, pega pra mim, fazendo favor, a Bíblia aí, por gentileza. Quando aquele filme foi lançado, houve uma polêmica danada. Obrigado. Houve uma polêmica danada. Se eu não me engano, na Alemanha, um homem infartou dentro do cinema assistindo aquele filme. Não lembro se foi na Alemanha, se foi na Dinamarca. E eu não sei onde foi também, uma outra, parece, se eu não me engano, uma mulher também infartou com aquelas cenas fortes que o filme apresentava. E segundo os especialistas, aliás, ele tem algumas cenas no momento que Jesus é açoitado, que eles amarram Jesus, né? Jesus fica atado a um toco de madeira, mais ou menos dessa altura, onde começa a sessão de tortura, onde ele vai ser chicoteado. Eles preparavam um chicote para poder bater, para poder torturar. Esse chicote era preparado com couro de animal, e na ponta desse chicote era colocado lâminas e dentes afiados de animais. Portanto, aonde aquilo batia, ele entrava. E os homens que açoitavam Jesus, eles eram homens treinados para poder torturar e não matar a vítima. Porque se a pessoa não sabe torturar, ele tortura, de repente, conforme o lugar ou o jeito que ele bate, ele mata a vítima e acaba o sofrimento. E o indivíduo tinha que passar por um sofrimento. Por exemplo, no mínimo 20 minutos ele tem que manter vivo. Se não acerta a cabeça dele não, por exemplo, se não arrebenta a cabeça dele, ele já morre. Por exemplo. Então, eles sabiam exatamente os lugares onde batiam, onde causavam uma dor infernal, mas não matava o indivíduo. Os homens que eram treinados para fazer isso, eles se cansaram de tanto chicotear Jesus. Eles se cansaram. Imagina um homem
dentro das histórias, segundo os entendidos, os historiadores, Jesus era um homem franzino. Até porque o povo daquela região, daquela época, não são pessoas mais robustas. São pessoas de corpos mais franzinos, mais magrinhos. E aqueles homens eram homens que nasciam, eram criados numa arena e treinados, e o corpo deles era preparado para ter uma força de bicho, de animal, de guerra mesmo. E Jesus foi açoitado. Jesus passou o dia e a noite e o dia, sendo torturado, humilhado, cuspido, pisado. Foram feitas as coisas mais terríveis do mundo. Aquele filme, eu li um artigo onde um dos caras que são considerados famosos, não me lembro o nome dele, que estuda, é um cara estudioso da história desde o início da humanidade. Ele diz que aquelas cenas que aparecem no filme não é nada comparado ao que foi feito com Jesus. Jesus foi muito mais agredido do que aquilo. Muito mais. Dizem que Jesus ficou desfigurado. Ele perdeu a figura de um ser humano. Ele não tinha mais a figura humana. Olhava-se para ele, não se enxergava um ser humano mais. Quando eles batiam com aquelas lanças, elas entravam, eles esperavam ela entrar e puxavam ela de forma que o pedaço da carne vinha grudado naquilo ali. Muito mais pior do que foi.